A Amazônia brasileira, parte integrante do continente sul-americano, abrigou inúmeras etnias que produziram uma cultura rica e diversificada. Com a chegada de colonizadores europeus, a maioria dessas etnias foram extintas. No século XVII, por exemplo, Belchior Mendes de Moraes, colonizador português encarregado de reprimir o líder tuxaua Ajuricaba, iniciou sua tarefa subindo o rio Urubu, destruindo aproximadamente 300 malocas e dizimando mais de 1.500 índios, entre homens, mulheres e crianças. Segundo historiadores, o nome Urubu, dado ao rio, foi devido à grande quantidade de urubus atraídos pelos corpos dos índios que boiavam no leito deste rio. Hoje, os estudiosos pesquisam os vestígios dessas etnias presentes nos sítios arqueológicos, museus ou no homem da região amazônica, que ainda contém certos costumes tradicionais dos nossos antepassados indígenas. Ainda durante o doutorado, eu trabalhei pelo IPHAN e fiz um projeto, um levantamento arqueológico, toda a região do Baixo Amazonas, Baixo e Médio Amazonas. Então a gente fez 12 municípios de Inhamundá, subindo, né, até chegar de volta em Manaus. Já na ocasião a gente percebeu que o rio Urubu apresentava características bastante interessantes do ponto de vista da história pré-colonial e colonial também, do Amazonas e da Amazônia. A do projeto é arqueologia regional e história local no Baixo Urubu. E engloba, na verdade, desde o Médio até o Baixo Urubu, nos municípios de Silves e Taquatiara. Assim, a Helena tem um projeto maior que é o projeto Baixo Urubu. E a maioria daqui tem projetos, subprojetos dentro do dela, né? Merrinha tem num outro sítio arqueológico, aí tem 2 no Anebá, trabalhando em enfoques diferentes, né? O meu, eu trabalho com a questão do turismo, a ótica da comunidade sobre o turismo realizado nas comunidades delas, né? Onde tem material arqueológico. Só que o meu é em Silves, não é em Itacoatiara. Eu estive lá semana passada. Aí eu vim pra cá pra ajudar também, né? Nesse sentido. Não sou arqueóloga, sou turismóloga, mas estou cada vez mais entrando nesse universo. Eu sou apaixonada por isso, apaixonada. Por um lado, né, a proposta do projeto é levantar dados e informações sobre sítios arqueológicos, sobre essa configuração arqueológica da região, mas tem também um viés muito ligado à história local. História das comunidades, né? História dos lugares. Então a ideia é um pouco pensar como é que esse passado e esse presente se relacionam, uma vez que o sítio arqueológico que nós vemos hoje, ele é parte do nosso presente, né? E ele é parte da vida das pessoas.
vai gente lá para aquelas pedras para pescar, outros vão para pesquisar aquelas pedras. Vai até estudantes para lá fazer pesquisas. Meus pais falam que lá tem uma cobra. Quando eu existi no mundo, de tarde que eu me entendi, já tinha essas pedras aí. Mas aí já veio. Nós conhecemos um. Era do Rio, ele é carioca, seu Arraltão. O meu marido trabalhava com ele aí no pescaria. Mas sabe assim, quando é terra de Índia, né? Que em terra preta sempre da Índia mesmo, né? Aí o seu Roldão dizia, aí ele fazia, quando os meninos cavavam, né? Eles achavam aqueles cacos de, sei lá, de barro, né? Aí achava aqueles coisas, que índio morava aí mesmo, que morava, não sei não. Mas parece que esse trabalho que fazia era índio que fazia isso aí. Aí eles achavam aqueles negocinhos, né? Daqui em terra preta. Ele levava. Não é aquilo lá não. Eu, pelo menos, se eu juntasse um daquilo ali pra mim, não sabia nem que tinha aí dentro. Ele dizia que às vezes vinha ouro, vinha prata dentro, né? Ele dizia que levava, né? Ele era mineiro. Tem aquela enseada? Ele nunca mergulhou lá não. Porque aí é nessa enseada aí que mora a cobra grande. Aí é que mora ela, ele nunca chegou lá não. Porque também foi antes dele, do seu Roldão, que veio uma equipe assim, mas era de americano. Eu acho que eles também arrastaram alguma coisa, mas de dentro d'água, não é de cima não, na terra não. Você bem que eles levaram daí, que desapareceu daí, que nós não vimos mais, era uma pedra que era igual, não tinha, sabe o que se chama aquele baú? Mesmo assim, ela era igual um baú. Essa pedra eles levaram. Eles disseram que aí embaixo dessa terra aí é só um salão. Eles dizem que essa terra é falsa. É onde elas se metem as cobras, né? Cobra. Eles dizem que é só um salão por baixo. Ele falou, olha essa terra aqui, essa ponta de mato, essa terra aí. Isso daqui não tem segurança nenhuma. Quando ela quiser jogar embaixo, ela joga. E aí é só um salão por baixo. A perspectiva do projeto também é de dar voz a diferentes saberes, a diferentes tipos de conhecimento. Numa tentativa de integrar, numa tentativa de construir uma outra verdade, se é que existe alguma verdade, né? Que não seja só a verdade da ciência, só a verdade da academia, que tem a voz maior do que as demais. O meu avô, ele veio para cá, ainda jovem, né? No tempo da guerra da Alemanha, fugindo para cá. E aí ele cruzou com a Índia, né? Com o índio daqui do norte. Minha mãe era uma índia, né? Eu sou homem do interior, garotinho, pé no chão, né? Que sempre tive um contato direto com o artesanato natural, porque minha mãe e meu pai eram artesãos. Meu pai fabricava paneiro, vassoura, né? E outras coisas, outras artes de cipó. A minha mãe trabalhava com palito tucumã, trabalhava com cipó, trabalhava com arumã, e tudo isso são matérias-primas indígenas que nós temos nas nossas bases. Ó, essas tiras aqui, que ele é encontrado lá na mata, e a gente tira ele, aquele já está beneficiado, né? Mas veja como é que é. Olha a resistência dele aqui. E isso aqui, antigamente a gente pegava isso aqui e beneficiava ele transformar no paneiro, porque a arte do cipó, ela começa no paneiro, né? Aquilo que o pessoal conhece como paneiro, lá na zona rural, lá da onde eu vim, da minha base, né? Então lá você faz o paneiro, lá você faz tudo quanto é artesanato natural, que o índio sabe fazer, que o índio nunca vai esquecer, né? E quando a gente fala de preservar a nossa cultura, porque nós estamos preservando a cultura indígena, que é nossa, né? É natural.
Muito embora ela já tenha sofrido algumas alterações. Trazer as escolas, trazer a comunidade é uma parte também muito importante da pesquisa, né, do trabalho em si. Alguém sabe me dizer o que é um sítio arqueológico? Ninguém arrisca? Pode falar. Bom, pela uma sinceridade, né, Bruno? Sinceridade. Bom, vocês perceberam que aqui, como eu acabei de achar, né, existem vários materiais cerâmicos antigos, digamos assim. Então, um sítio arqueológico é onde a gente pode encontrar vários tipos de materiais produzidos há muito, muito tempo atrás, digamos assim, pelos indígenas aqui no nosso caso, né? Isso aqui é material cerâmico. Só que aqui a gente vai ter um outro tipo de sítio, bem, vou dizer que incomum na região amazônica, mas em comparação aqui não, mas em comparação aos sítios cerâmicos, né, ele é bem mais raro, digamos assim, né, Bruno? Então o Bruno vai mostrar para vocês um sítio de arte rupestre. Vocês vão poder observar as gravuras que a gente tem encontrado aqui. E onde estão esses dois pesquisadores aqui, dois italianos, amigos nossos? Então, como eu comecei a falar com vocês no barco, né? Um sítio arqueológico é todo lugar onde a gente tem presença humana, onde a atividade humana deixa vestígios, né? Já descobriram alguma coisa sobre a experiência que vocês estão tendo, ou seja, a pesquisa que vocês estão fazendo? Datar alguma coisa? A gente sabe que esses sítios são mais antigos, normalmente eles são mais antigos do que os sítios cerâmicos, né? Então, normalmente esses sítios que têm inscrições rupestres, né, seja pintura ou gravura, eles são produzidos pelos povos que antecederam os povos ceramistas, né? Então são povos caçadores, coletores, grupos menores, mais móveis, né? Com uma área maior em que eles se assentavam, mas não em aldeias fixas, né? E a gente costuma associar esses sítios com inscrições aos povos antigos, mas aqui a gente tem caretas gravadas dentro de polidores, que são mais recentes. Então, quer dizer, a gente nem sabe tão bem se esse sítio é mesmo feito pelos povos caçadores-coletores e não pelos ceramistas, né? Então, isso a gente está tentando... Isso é um processo muito difícil e é muito demorado, né? Existe que a Marta, que é a pessoa que está estudando o sítio de fato, né? A gente está... ela está desenvolvendo o mestrado, a pesquisa de mestrado dela nesse sítio. Ela vai poder falar melhor para você sobre, né, sobre o que eles estão vendo aí em todas essas gravuras. Mas vamos seguir lá. Aquela lá grandona, onde está a árvore em cima, lá você viu antes? Que tem bacias naturais onde entra água e a água fica. Perto dela, perto dessas bacias, tem o que a gente chama de polidor, que é uma parte da pedra que é polida mesmo. Se você passar a mão, ela é polida, não é como essa daqui. E aí é muito provável que quem trabalhou nesse sítio estava fazendo o que a gente chama de machado, manchadinhos, instrumentos para trabalhar.
Porque aí perto você vê essa bacia de polimento para polir mesmo a pedra e sulcos perto para fazer a ponta do instrumento. E é muito provável, sendo que você encontra lá, você encontra dentro do rio, em vários níveis do sítio. Então é bem provável que eles usaram esse sítio em vários momentos de enchente e de seca do rio. Aqui temos uma muito engraçada aqui desse lado, depois você pode ver ela do outro também. Descendo aí, que tem as... Como se chamam essas? Filipe, me ajude aqui. As antenas, como se chama? Antena, cocal... Não, aquela que tem também o veado. Um chifre? O chifre. Tem 2 chifres aí, tá vendo? E são colocadas sempre, às vezes olhando o rio. A gente inclusive encontra elas embaixo da pedra. Então quer dizer que estamos pensando que a pedra caiu. E porque é um pouco impossível gravar a pedra embaixo mesmo. E algumas delas são gravadas em lugares muito escondidos. Você pode vê-las só durante algumas horas do dia, por exemplo. A gente chama de picoteamento direto. Ou seja, foi usado um instrumento, picoteando, batendo o instrumento, puxando, o instrumento, sem usar entre o instrumento e a pedra um outro material. São tipologias de caretas quadrangulares, selena, redondas, triangulares, antropomorfos, zoomórficos. Tem uma sucuri aqui gravada. Muito genial essa. Não é uma explicação, é só eu queria dizer que a forma da rocha serviu de referência para gravar. Então não foi, essa foi provavelmente a posição da rocha quando foi gravada. Estava essa é uma área onde foi dinamitada a rocha, as pedras foram recentemente dinamitadas, então provavelmente essa pedra estava aqui quando esse processo antrópico recente ocorreu. Olha, tem um morro ali atrás, né? Aquele morro, toda vez que cai uma chuva, essa chuva vem trazendo terra para ali, né? E aí vem o rio, tira o barranco e distribui essa terra em outro lugar. Aqui a gente abriu esse buraco para a gente perceber e para a gente entender como é que esse relevo aqui está formando. Então, se você olhar na parede, você vai ver vários pacotes de terra de cor diferente. A gente sabe, olhando esse perfil, né, essa parede, que a gente tem períodos mais secos, né, cobertos por pacotes mais ou menos longos. O que podem ser esses pacotes? A gente olha para essa terra e vê se ela é mais argilosa, se ela tem mais areia, e aí a gente vai tentando entender como é que foi formado esse barranco. Por quê? Porque a gente tem uma pedra saindo dele. Nessa pedra tem gravura. E essa gravura estava dentro da terra. Então ela foi feita, essa gravura, antes dessa terra chegar. Então se a gente entender qual foi o período e, né, em que quantidade de tempo que essa terra acumulou em cima da pedra, a gente consegue saber mais ou menos a data, né, em que essa pedra foi gravada, né, minimamente, né? Se a Terra está ali há 500 anos, então ela é mais antiga do que 500 anos, mas eu posso afirmar com certeza que há 500 anos essa pedra já estava gravada. E aí uma coisa que a gente não fez, a gente não tem aqui, mas a gente quer coletar amostras e, né, registrar muito bem isso e trazer um geomorfólogo e um geólogo que possam ajudar a gente a entender esse processo de deposição. Você vai encontrar esse terraço e abaixo dele o arenito. Então é isso aqui, o terraço abaixo dele o arenito. Isso aqui é um contato geológico. Esse contato geológico separa duas formações geológicas de idades diferentes
Uma muito moderna, quaternária, não sei de quando, e a outra muito antiga, que é a formação geológica que predomina nessa área toda A mais aqui. antiga é Cretácea. Cretácea. Cretácea, que é 60 milhões de anos, alguma Sim. coisa assim. Então o rio, ele escavou nessa unidade antiga. E depois ele depositou esse material argiloso sobre essa formação antiga, Então, que é esse material aqui. Quaternária em Quaternária, cima de Cretácea, exatamente. Essa superfície aqui é assim, esse material daqui para cima é depósito do rio, Tá. que a gente chama de depósito tipo terraço. O rio fez a planície de inundação e ele trabalhou aqui em cima. Então, o leito do rio, ele estava trabalhando em cima desse material aqui. Às vezes esse material é o arenito. Tá. Então você vai encontrar, às vezes nesse contato daqui para cá, rocha. Que é esse material que está desmoronando aí ou está na base aqui. Então essa formação geológica aqui é mais antiga do que essa que está aqui em cima. E uma outra coisa que a gente fez foi a gente abrir uma picada. E sai daqui, sobe o barranco até a área da Terra Preta. O sítio Pedra Chata também está cadastrado pelo Mário Simões. Né? Então aqui é o sítio Caretas, lá em cima é o sítio Pedra Chata. De fazer dialogar os sítios de Terra Preta com os sítios de arte rupestre, que a gente está procurando ver se é um padrão que se repete na área. Porque poderia ser um uso do espaço geográfico, um uso da paisagem, da construção num espaço, por obra deles, né? Por obra dos moradores. Então, engraçado, todo mundo que chega aqui chega tudo imaterial, você não viu. Mas essa é o presente para você. Viu lá o camarada lá que Quero registrar. Poxa, pessoal. 4 meses se preparando, quero que o abarque. Eu não ganhei também, quero beijo. Tá feliz? Olha! É a caretinha, É a caretinha mesmo. Que legal! Vocês se lembram? Alguns de vocês já visitou o Pedral, né? São as caretinhas desenhadas nas pedras. Só que essa tá desenhada na cerâmica. Essa é mais fácil, né, de levar. Mas esse aqui foi feito agora ou daquele dia? Não, esse é indígena, antigo, né? Pré-colonial. Pela cor também dá pra ser bem antigo. Que legal, hein? E o sorriso dela é bem parecido. Muito legal, muito. Careta. Agora, essa relação é uma relação a ser aprofundada, porque achar uma careta incisa numa aplique cerâmico não quer dizer que as autorias daquelas gravuras foram as mesmas, mas quer dizer que houve uma relação fortíssima, porque a gente sabe que a decoração cerâmica é indicadora de uma cultura. Uma cultura se reconhece na cerâmica, na decoração cerâmica também. Então, isso é importante porque se reconheceu na gravura e se reconheceu na cerâmica. Aparentemente, essa região foi muito especial. Aqui foi uma área de encontros de culturas, né? De povos diferentes. E isso fica registrado no material arqueológico que a gente identifica, né? Nas cerâmicas, nos líticos, né? Que são as pedras lascadas. A própria Terra Preta, nós estamos pisando sobre uma área que é a Terra Preta, depois vocês vão ver a escavação que a Marta vai mostrar, que também é uma evidência da própria ação do homem na natureza, da alteração do homem no meio ambiente. Então temos essa linha que vai, o centro da qual foi a nossa escavação, e da onde a gente abriu uma outra linha em direção norte, que está dando muito material, até uns 50 metros. Então com certeza mais para lá, bastante. Você analisou essa estradagem. Esse se chama Pedra Chata, foi o Mário Simões que cadastrou esse sítio como Pedra Chata. O que acontece, né? A Terra Preta, ela tem alguns aditivos
a composição, né, ela é o mesmo solo que o de baixo, que é o que a gente chama de latossolo, né? Porém, com a adição de alguns elementos. Normalmente, a adição de muito carvão e outros elementos químicos que provavelmente vêm da decomposição de matéria orgânica, né? Então, o que acontece? Ao longo do tempo, né, com a passagem do tempo e a adição, né, constante desses elementos, acaba se modificando as propriedades físicas e químicas, né, da terra. Uma discussão muito grande ainda entre os arqueólogos é em que medida esse processo é intencional ou ele é resultado de ocupação. Ou seja, vamos adicionar aqui matéria orgânica, vamos fazer a queima para melhorar o solo, ou se essa melhoria ela resulta do próprio processo de ocupação. Ou provavelmente as duas coisas, né? Vamos dizer assim, o último arqueólogo que a gente conhece, que a gente tem assim, os dados, que passou por aqui, trabalhou no sítio, fez uma descrição e até fez um primeiro mapa da área aqui, é o Mário Simões, que veio na década de 80. Dentro dessas publicações tem a descrição desse sítio. Devo dizer que a descrição é principalmente no sítio aqui em cima, e do pedral, na realidade, a descrição são poucas linhas assim, para pensar nesse sítio. Mas mesmo assim ele conseguiu gerar um mapa que a gente usa também para entender um pouquinho a dinâmica desse sítio. Mas então, antes do Mário Simões, várias pessoas, vários arqueólogos ou amadores, assim, historiadores, assim, passaram por aqui. Pesquisadores, amadores, né? Provavelmente o mais famoso assim, é o Bernardo Ramos, que veio para cá. Ele faz uma descrição incrível de todos os sítios da área. É muito interessante como roteiro para procurar sítio. Ocular, ele tenta entender, assim, ele divide as gravuras para tentar entender como se fossem escrituras, né? E ele levanta suposições. Levanta várias suposições e a interpretação dele que sejam assim escritas antigas, né? Antigas e por povos europeus ou asiáticos. Ele fala de gregos, fenícios, essas coisas. Claramente a gente está numa linha totalmente oposta. O povoamento indígena da Amazônia mudou radicalmente. A gente agora sabe que os índios podem fazer assim, tem um impacto ambiental real, eles podem gravar. Na época do Bernardo Ramos, assim, se encontrar, assim, era difícil pensar que os povos indígenas podiam ser os autores de coisas mais do que um pequeno acampamento. Então, provavelmente tinha o desejo também de imaginar o fato que o Brasil tivesse algumas origens gloriosas, e a origem gloriosa era só pensada como algo que devia vir das grandes civilizações. Mas tirando essas interpretações de Bernardo Ramos, que a gente não concorda de jeito nenhum, mas a metodologia de pesquisa e o nível, assim, a qualidade do levantamento dele, considerando também a época, é realmente muito, é um trabalho muito bem feito, que a gente usa muito. Então eu acho que seja a bandeira itacoatiara, seja a pedra gravada aqui, tudo entra no mesmo âmbito simbólico. E essa intencionalidade, o que eu estou tentando estudar é isso mesmo, ou seja, a vontade de deixar para o futuro alguma coisa gravada num suporte que permanece. E acho que essa coisa tem um significado que vai além do símbolo, que seja uma inscrição fenícia ou grega, ou que seja uma careta. Aí a gente usava como roteiro a obra de Bernardo Ramos. A gente foi procurando em vários lugares, no Anebá. Revisitou os sítios por ele registrados
e a gente chegou no Sangaua, Mesmo, sim. que a gente está considerando agora um sítio bem interessante, porque assim, no começo a gente encontrou gravuras totalmente diferentes daquela que tem aqui. Lá no Sangaua tem pouca gravura, mas o que tem é totalmente outra coisa. São tipo os formatos das gravuras são tipo cruzes. Sim, são geométricos, são motivos geométricos com morfologia de cruzes, e os signos são mais finos do que aqui, o picoteamento é mais fino. Então o instrumento poderia ser um instrumento de metal. Aí a gente estava lá, a gente foi ver que tem um sítio de terra preta logo na comunidade. A comunidade é assentada em cima de um sítio de terra preta, com uma boa extensão, um sítio bastante grande. Tem uma escola que é dentro de um sítio, né? Tem uma escola, a escola está exatamente numa parte. Eu filmei a escola e filmei... Exatamente. Aí todo o barranco que desce até o rio é todo cheio de fragmentos de cerâmica, não é? Mas no começo o senhor, com outras pessoas, abriu até o Sangaua, né? Abrindo a Machado, né? Isso. Quem é que trabalhou nesse tempo com o senhor? Rapaz, só quem existe aqui que eu me lembro, é esse que eu estou falando, que é o Aldo. Ele era um mateiro, esse Aldo. Ele era um mateiro daqui, porque ele conhecia essa terra e conhece até hoje, ainda é vivo. Aí tinha os nossos companheiros, o Domingo, outro Domingo, e outras pessoas que já saíram. Porque quando nós chegamos aqui, o local não tinha ninguém, né? Aí vai o povo chegando, né? Chega. Um se dá, outros já foram embora, porque era difícil mesmo, né? Só que eu não corri do pau, como diz o povo, né? E hoje, graças a Deus, os homens protegiram, já temos essa estrada. Facilidade, olha, eu me criei na beira da Amazônia, sou filho criado na Amazônia, mas tem minhas plantas, tem minha roça, tem o que eu quiser comer, a gente come na hora, né? Tem para comer, porque o pobre tem que trabalhar para ter, né, meu irmão? Aí o senhor chega e diz, pô, você tem uma tapioca com beiju? Tem. Aí tá vasilha cheia de tapioca. É, não é? Que beleza, né? Chega o tempo da fruta, tem o açaí, tem a manga. Por ali, tudo aquelas árvores que tem é tucumã, né? Tá no limpo, ó. Olha as árvores ali, ó. E a gente vai pra frente, né? Não pensa nada de dizer, se eu morrer, eu nunca mais vou fazer para deixar para outro. Não, senhor, vamos produzir, né? Vamos produzir porque nós temos nossos filhos, nós temos nossos netos, pode ser que algum deles tenha uma lembrança desse aqui, meu avô, meu pai deixou, né? É coisa muito bonita, né? E zelar porque que o cara deixou. E nas comunidades, nas terras de terra firme do interior, ou então as comunidades, as terras melhores que há foram escolhidas pelos nativos, pelo índio primitivo. A área do Babaçu, né? Morou muito indígena e várias tribos indígenas, né? E a gente, quando a gente vai, às vezes quando a gente está capinando, né? Roçando, a gente encontra aquela machadinha, caretas, pedaços de urnas, de forno. Então vários tipos de peças assim de vasilha a gente encontra. A minha avó, ela era descendente indígena do Rio Madeira, de Canumã, os indígenas de Canumã. Hoje, por exemplo, é domingo, né? O pessoal nas grandes comunidades aí ao redor, aí, afora, ao lado
da zona urbana, eles estão nas comunidades, se reunindo, né? Já tem culto, né? Já tem pregação, tem igreja, tem tudo, porque é um tempo moderno, né? Mas eu pergunto uma coisa, alguém diz que não é mais índio, e de onde ele veio? De onde esse pessoal veio? Quem foi que trouxe a origem para eles estarem hoje aqui ou lá? O barro, ele é medicinal, né? Ele serve para vários tipos de doença, né? Inflamação, essas coisas, inchaço, né? Tem pessoas que trabalham muito com a questão do barro para fazer cataplasma. Então ele é, eu vejo assim, né? Mas infelizmente é uma coisa que a gente tá perdendo, né? A nossa cultura, aos poucos a gente vai perdendo, né? Trocando por outros. Aqui a gente tira o barro no verão. Aí você tira o caripé também, que é tudo tem que ser no verão, porque é no gapó, né? Tira a casca, aí tu queima, aí tu armazena ela para você trabalhar nesse período da chuva. Tu tá com material armazenado. O barro, quanto mais o tempo ele leva guardado, melhor fica para você trabalhar. A vasilha fica mais resistente. Bom, quanto à pedra que deu origem ao nome Itacoatiara, não é a pedra que está lá na praça com a simbologia do colonizador, do vencedor, mas sim a pedra que está com os desenhos rupestres que estão lá no Jaguari, porque a Itacoatiara já existia, o sítio Itacoatiara já existia antes do colonizador chegar por aqui. Um dos relatos sobre esse sítio de 1968 do arqueólogo alemão Peter Hilbert, e ele já apresenta inclusive uma delimitação do sítio arqueológico dentro da malha urbana de Itacoatiara. Ele realizou escavações nesse sítio arqueológico Jaguari, na área no topo, né? É uma ocupação, vamos dizer, clássica. Agora mesmo, eu falei para a senhora ali embaixo, para a doutora ali embaixo, que foi achado uma urna nesse beco aí, tá aquele porte, nessa área de alta tensão hoje que meteram aí, nesse beco acharam uma manhã linda de sol como essa. A urna foi achada e foi levada. O rapaz daí, que está aí ajudando, sabe onde ela está. Doutora... Ó. Então levaram, tá com os ossos dentro, direitinho, levaram para lá. O sítio arqueológico Jaguari, ele é composto de 2 tipos de registro arqueológico distintos. Um deles é o sítio cerâmico, composto por terra preta, localizado então no topo, né, desse terraço. E o outro tipo de registro são justamente os petroglifos, né? As pedras gravadas, as gravuras rupestres existentes na área mais baixa, no afloramento rochoso que aparece nas rochas de arenito, que aparecem quando o nível da água desce. Aqui já passou várias pessoas atrás disso, juntando aí devagar. Quando a água sobe, que desce, a beirada fica muito maravilhada e aparece, se acha com facilidade. O meu filho sempre, quando ele está aqui, ele está vindo dia 19 agora, mandou dizer ontem. Ele capina para mim, a gente acha cabecinha feita de barro, cabecinha de macaco, viu? Tatuzinho feito de barro, um negócio interessante, do passado. As cores, elas indicam concentração de elementos no solo, né? Então, o vermelho e amarelo é concentração de ferro, né? Um solo mais preto, por exemplo, como aquele ali, que é mais marrom, assim, indica normalmente matéria orgânica, né? Então, onde tem matéria orgânica, nesse caso, por ser deposição fluvial, é a deposição de rio, né? Do rio, do Amazonas, é o solo de várzea, né? Chamado solo de várzea. Ou, no caso da terra preta, é matéria orgânica proveniente de atividades humanas, né?
Mas esses vestígios também contam parte da ocupação histórica do lugar, né? Já que é um bairro aqui ocupado, enfim. Aí embaixo disso você tem uma coisa que é uma camada de concreção ferruginosa. Que é uma camada... A gente costuma encontrar o que a gente chama de feição. São conjuntos de várias peças diferentes, sempre decoradas, que estão associadas a um conjunto mais antigo do que a produção da terra preta. Eles estão sempre decorados, muito decorados. E esse aqui está parecendo uma situação como essas. E a quantidade de material decorado que está saindo é grande, né? Com pintura. Esses mais antigos povos não usavam a terra preta? Não, eles eram anterior. Provavelmente esse modo de vida sedentário, agricultor, começou com essa população. E a terra preta se forma a partir desse modo de vida, mas a partir da intensificação desse modo de vida. Então a gente está aqui nos primórdios da terra preta, né? O início de um modo, um jeito de viver que futuramente vai levar a terra preta. Mas a cerâmica que estava saindo aqui anteriormente é pintada também, mas é uma outra coisa, um outro tipo de pintura, um outro tipo de tecnologia, um outro tipo de decoração e de forma, assim, é outra coisa. E de período. A outra é mais recente, tem 500 anos, essa aqui deve ter uns 2000. De 1500 a 2000 anos. É sempre bom a gente levar parte do conteúdo interno para o laboratório, porque pode ter carvão, né, que a gente não sabia o que era, apareceu uns cacos de pedra, de pote, né? Realmente eles vieram, são ecologistas, né? Eles chegaram aí, começaram a cavar, arqueólogos mandaram nós cavar, a gente não sabe de nada. Agora com um pouco, que nós estamos aqui com eles esses 4 dias, estamos aprendendo um pouco, né? Muita coisa boa saiu dentro do buraco, que todinho tem, só como ele falou que vai ser uma pena, porque tudo vai ficar debaixo de concreto. Como ele falou que vocês pudessem explorar mais, eles iam explorar, mas não pode, né? Existe no seio das famílias itacoatiarenses grande quantidade de acervos cerâmicos. Então é natural em Itacoatiara as famílias contêm isso no seio da sua família, nas suas casas, esses achados. Inclusive a cidade contém vários locais onde tem essas coleções. Uma é a Dom Jorge Masca, Terezinha Peixoto, contém várias coleções de achados cerâmicos na área urbana de Itacoatiara. Uma coisa que nós não compreendemos é o que faz esse grande pacote de terra preta na área inferior, lá embaixo, né? Na área alagável, na planície de inundação. Normalmente os pacotes de terra preta com essa presença desses vestígios, ela está no topo. Nós sabemos que aqui na região da Amazônica o fenômeno das terras caídas é bastante comum e muitas vezes grandes extensões de terra se deslocam, né? Saem do seu local de origem. É possível que nós tenhamos uma situação semelhante nessa região onde nós abrimos o corte 1 e corte 2 da escavação. Para mim, né, foi uma experiência nova, porque quando a gente chegou aqui, a gente não imaginava que ia achar esse tanto de material, né? E até mesmo essa formação aqui, essas camadas de laterita com cerâmica junto, né? E uma cerâmica aparentemente antiga, né? Existe, por parte da população
brasileira e a população aqui, né, amazonense, um lado de negação dessa história indígena. E isso é muito bem fundamentado aonde? O ciclo da borracha. O que foi o ciclo da borracha, se não a escravização desses indígenas? E os descendentes, ainda que indiretos, mas os descendentes de, né, linhagens longas, são hoje a sociedade, a população de baixa renda, a população... Então, os miscigenados, né? Existe essa negação em função de todo um contexto histórico, né? Se você vai para Manaus, principalmente, quando se fala em história do Amazonas, se fala na Belle Époque, se fala no Teatro Amazonas e se fala da beleza, da arquitetura, das influências inglesas. E, na verdade, o que se está fazendo é enterrando e soterrando a história indígena. Dos senhores é uma honra pegar na mão dos senhores e olho para o futuro, porque a caneta vocês estão com ela na mão, vocês são responsáveis amanhã pelo futuro. É importante que nós não vejamos essas duas coisas, o patrimônio e o desenvolvimento, como separadas, como apartadas, né? Como um empecilho um em relação ao outro, pelo contrário. Imaginamos que foram feitos pelos índios, né? Mas não sabemos o ano nem a data. Essas gravuras elas foram começadas a ser pesquisadas desde 1983 por Mário Simões. E até hoje os arqueólogos estão em sítios pesquisando elas, vendo assim, né? Eles não sabem o que essas figuras querem dizer, cada um tem seu pensamento, né? Tentando descobrir, né? Tentando descobrir o que elas querem dizer, cada um tem o seu pensamento dessas figuras. O seu pensamento qual é? Bom, eu olhando essas gravuras, eu imagino a cada uma delas, assim, no primeiro momento ali da gravura inicial, eu observo um aglomerado de pessoas, né? Eu creio que aí eles se reuniam para algum tipo de banquete, né? Ou até, a gente observa também ali algumas figuras de femininas, né? Talvez poderia ser de suas esposas, né? Poderia ser também da pessoa, do representante central, né? Do cacique.